Olá, começando mais um vídeo aqui no canal Fernanda Restauradora, bem pertinho aqui de vocês. Como estão todos? Tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Olha, eu vou dar um espaço aqui para vocês contemplarem essa mandala, que é a última que eu fiz, recém-criada, e já vou estar enviando via Sedex para clientes. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre as situações que geram karma. Muitas vezes as pessoas praticam, mas não se dão conta. Lembra que eu prometi? Assiste o último vídeo que eu fiz sobre karmas e assista esse em seguida, tá? Se você não assistiu o outro, veja o outro primeiro, depois esse, porque vai ser interessante. Aqui eu quero estar contando para vocês as situações, né? Porque lá eu falei os principais motivos, mas falei de uma forma mais simplificada. Aqui eu quero contar histórias e relatos que comprovam para vocês que muitas vezes as pessoas praticam atitudes erradas, não corretas, não éticas, fingem que não estão sabendo, etc, etc. Primeira coisa, pessoal, antes de mais nada, vamos colaborar com o canal, deixe o like, participe comentando, compartilhando com os amigos, ok? Vamos contribuir aqui com o canal, é super importante, eu agradeço de coração. E vamos ao vídeo. Então, como eu prometi para vocês contar relatos, né, de situações que mostram que as pessoas geram karmas, mas não se dão conta. Então, eu vou contar uma situação para vocês. Eu trabalhava com eventos, todo mundo sabe, eu sou restauradora, criadora de mandalas, mas também há um tempo atrás eu trabalhava muito com eventos, congresso, feira, qualquer tipo de receptivo, de festa. Muito bem. Então, aconteceu a seguinte situação. Primeiro eu quero que vocês analisem, tá? E não é julgando, nós não vamos julgar, porque obviamente que o erro está ali presente e o karma foi gerado, né? Foi gerado, logicamente, mas vamos analisar. Não quero que vocês tenham um olhar assim de fofoca, como se fosse uma fofoca, e sim um aprendizado. Combinado? Então, eu trabalhava com eventos, muito bem. Fui chamada para um evento junto com outras meninas. Era uma festa de uma pessoa importante, tá? De uma pessoa muito bem de vida, no sentido financeiro. Era dono de um banco. E essa festa era no interior, era na fazenda dessa pessoa. Para vocês terem uma ideia, na festa tinha o show do Chitãozinho e Chororó. Ele contratou o show do Chitãozinho e Chororó e era um batizado. Muito bem. Todas nós trabalhando para essa agência especificamente, todas trabalhando por um cachê, né? Por um valor a diária de trabalho. No final do evento, resumindo aqui para vocês, essa dona da agência, né, reuniu as meninas junto com esse proprietário do local, o contratante da festa, do evento. Então, reuniu as meninas a pedido dele, e o qual ele gostaria de pagar como se fosse uma gorjeta, né? Dar uma bonificação para cada menina deste evento. E ele estava com um bolo enorme de dinheiro, hoje seriam como notas de 100, tá? Um bolo enorme de dinheiro. E ele começou a dar, ele deu mais ou menos, hoje seria R$400 para cada menina de bonificação. Olha que coisa, né? Todas ficaram super contentes, né? Agradecemos muito ao contratante, ao dono da festa, né? E a agenciadora, tá? Aí vem a questão a ser analisada, vamos analisar juntos. Isso aconteceu, tá? É um fato verídico. A contratante, né? Quem contratou as meninas, simplesmente na hora de ir embora, ela chegou a todas as meninas e falou: olha, o pagamento de vocês é este que vocês receberam agora. Então não tem mais pagamento, ou seja, aquele trato do trabalho, do dia de trabalho, ela não iria pagar, simplesmente ela se apossou de uma gorjeta. É como você pagar um garçom, né? Vamos supor, você tem dinheiro, então você paga um garçom que te serviu muito bem num restaurante, você dá uma nota de 100 para ele. E o dono do restaurante, vendo que ele ganhou uma gorjeta, uma bonificação, não te paga o salário do mês. Simplesmente não paga o salário do mês porque você recebeu uma boa gorjeta, tá? Então, eu vou deixar o julgamento para vocês. É lógico que estamos falando aqui da ganância, tá? Da ganância, do egoísmo, né? E tudo isso gera o quê, gente? Gera karma, ok?
Gera karma, é uma dívida. Às vezes as pessoas falam assim: eu não roubo, eu sou correto, eu pago minhas contas direitinho. Então eu quero contar mais coisas aqui para você. Não desligue, não saia do canal, porque eu vou contar mais casos para vocês. Como as pessoas no dia a dia cometem falhas e geram karmas, geram dívidas com outras pessoas, tá? Então no caso dessa pessoa que se apossou do salário, né, da diária, daquelas recepcionistas que estavam ali e não pagou, tá? Não pagou. Essa questão foi o que, gente? Qual o nome disso? Roubo. O nome disso é roubo. Ela roubou. Ela roubou. Porque assim, ela não cumpriu um trato. Então, quando a pessoa também ela se compromete com alguma coisa, né? Quando você se compromete com alguém, quando você dá sua palavra para alguém e não cumpre, isso gera karma. Tá bom? Então vamos acompanhando aí porque tem mais coisas para contar. Eu tenho mais um caso para contar para vocês que também aconteceu, eu fiquei sabendo, né? Aconteceu com uma pessoa muito próxima da minha família. Essa pessoa trabalhava numa emissora de televisão, tá? E ela foi chamada por um intermediário com o cliente para ela apresentar comerciais de merchandising na parte da tarde. E aconteceu que ela descobriu, né? Ela recebia um X para fazer aquelas apresentações do produto nos programas da parte da tarde. Tá? Muito bem. O cliente estava pagando almoço, okay? Almoço para ela. Então, o cliente pagava o agenciador, certo? Que chamou a pessoa para fazer o comercial. Então, o agenciador já estava ganhando e o cliente pagava o almoço e a apresentação, o trabalho da pessoa, tá? E depois, posteriormente, a gente ficou sabendo que essa pessoa ficou com o valor do almoço dela. Outra questão, né? Outra questão que gera karma. É um roubo, gente. É algo desonesto, não é? Desonesto, porque assim, se você já está recebendo por um trabalho seu e você precisa repassar um valor para um funcionário que você contratou, e esse funcionário precisa receber alimentação porque o cliente está dando alimentação, você vai embolsar o dinheiro? Você vai guardar esse dinheiro? Não é desonesto? Ocorreu. Então, aí tem gente que pode até falar, né? Nossa, mas que mesquinharia, né? Guardar 100 cruzeiros, 50 cruzeiros, modo de falar, né? Tão pouca quantia, né? O que a pessoa ganha com tão pouca quantia? Mas tá cheio de gente fazendo isso. Essa é mais uma situação, um relato que eu conto para vocês que ocorreu, tá? Posso ficar aqui até amanhã contando para vocês. Mas eu quero que isso gere dentro de cada um uma reflexão quanto ao caráter, né? Quanto à sua índole. Será que você na vida também não comete alguma coisa? Então nós estamos em uma época de limpeza kármica, de colocar pingos nos is, você ampliar a sua consciência, não cometer mais erros, ok? De gerar karma. Pessoas que se separam, né? Eram casadas, aí se separam, e durante aquele processo da separação, o que acontece nesse caso? Que acaba gerando karma. De graça, né? De graça, mas na verdade é uma dívida. A pessoa quer dificultar a outra parte de receber os bens. Então, a outra pessoa, o cônjuge, que está no processo de separação, devido à raiva, né? Devido a tantas coisas que acontecem aí, que a gente sabe, né? Desagrados, a pessoa dificulta. Então, a pessoa chega e fala assim, eu não vou facilitar para essa pessoa, eu não vou entregar de mão beijada a divisão dos bens, por exemplo, não é? Então, tudo isso gera karma, certo? Gera karma, porque você não está sendo justo. Quanto mais justo você for na vida, quanto mais ético, mais honesto, né? Cumprir com a sua palavra. Se você dá uma palavra, cumpra com a sua palavra. Se você sabe, por isso que eu falei no começo do vídeo anterior, que quando você sabe o que é certo e não pratica, você está gerando um karma. Porque dentro de nós, pessoal, todos nós sabemos o que é certo, o que é correto, né? E o que é íntegro e devido para você fazer. Todos nós sabemos, né? Acontece que às vezes a pessoa vai contra, por uma série de motivos, é o ego ferido, é raiva, é mesquinharia, ganância, como eu falei para vocês, a ganância. Isso gera uma série de karmas negativos para a vida da pessoa. Tá? Mas nós também podemos gerar
dharmas. Dharmas são aquelas coisas positivas, coisas benéficas que nós praticamos e fica na nossa reencarnação, na nossa vida como um bônus. Fica para a nossa vida, para a eternidade, como um grande bônus, algo benéfico que nos fará muito bem e vai ajudar. Aí você pode até brincar, nossa, Fernanda, parece um videogame. Que você ganhou uma vida a mais, né? Mais ou menos por aí, né? O Dharma é coisa boa. E o Karma é algo que você precisa recompor. É uma dívida que você criou. Então veja que nesses casos que eu estou contando para vocês, de uma forma bem rápida, mostra que um deslize na conduta ética, a ganância, o roubo, a falta de respeito, né, aquele olho grande, no sentido de querer tudo para si, né, a pessoa não pensa no outro. Então nós temos um plano no mundo espiritual, no plano espiritual, depois que a gente morre, cheio, acho que não tem nem mais lugar para as pessoas ficarem nesse lugar, que é um local de pessoas assim, tá? Egoístas, pessoas que só querem aquilo para elas, não pensam nos outros, não seguem um caminho reto, ético. Tá? E por isso que tem a necessidade de voltar para esse mundo e fazer melhor, compor aquilo que fez de errado. Porque fica, é uma bagagem que você carrega pelo resto da vida. Então, olha que importante essa reflexão que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo sobre gerar karmas. E muitas vezes você nem se dá conta, precisa se dar conta. A gente vê na televisão uma série de coisas, hoje a internet mostra coisas terríveis, inclusive sobre o meio ambiente. A gente tem as indústrias fabricando doenças e depois vendendo a cura. Nós sabemos disso. Então a própria humanidade, ela se prejudica, ela lança aquela coisa ruim, prejudicial, para depois lançar o remédio e cobrar por isso. Então isso gera karma também. Gera karma você saber do que é errado e praticar. Praticar aquilo que você sabe que não é correto. Escolha os melhores caminhos, escolha as melhores profissões, profissões edificantes. Se você é contra determinadas coisas, né, eu gosto sempre de tocar nesse assunto, a gente sabe o quanto coisas erradas estão acontecendo no meio ambiente, com os animais. É uma arrogância sem fim pela vaidade, o homem fazendo tanta crueldade com os animais. Desrespeito com os animais. E aí, e dentro disso que você sabe, que você não concorda, você vai lá e de repente patrocina algo que você não concorda? Como assim? Né? Porque eu, por exemplo, eu deixei de comer a carne porque eu vi que não adianta amar os animais e ao mesmo tempo comprar a carne de um animal que foi abatido de forma estúpida, de forma horrível e que vai conter miasmas, tá? É muito mais do que um ato negativo, é muito mais do que um ato negativo. É você colocar para dentro de si algo pesado, com adrenalina de dor, de revolta, né, de ansiedade, de medo. Isso fica para um outro vídeo. Aliás, eu já fiz vários vídeos, né, nessa linha de raciocínio aí sobre os miasmas da carne e dessas questões. Então, você saber o que é ético e o que é certo e não praticar é um karma. Você está negligenciando algo que você sabe que é correto e não está fazendo, está deixando para lá. Já fiquei sabendo de veterinários que cobraram UTI de animais, de gatinho, de cachorrinho ali na UTI, mas o gatinho ou o cachorrinho já estava morto. E aí cobrando a diária da pessoa, sabe, assim, 2, 3 dias, super caro, e a pessoa pagando ali o veterinário, achando que o animalzinho vai sobreviver, ou seja, isso gera karma. Você está brincando, você está mentindo, você não está sendo honesto com a pessoa para ganhar dinheiro, e você está deixando o animalzinho mais tempo numa UTI, numa semi-intensiva, e para pegar dinheiro da pessoa, sabendo que o animal vai morrer. Então veja muito bem, veja lá qual for sua profissão, advogado, médico, pode ser o padeiro, pode ser o farmacêutico, pode ser quem for. Onde está a ética? Então nós temos que agir com ética, com honestidade com as pessoas, sermos justos, não querer ganhar em cima da ingenuidade das pessoas, porque isso gera karma. Tem tantas histórias, eu já contei em outros vídeos também para vocês, de um bolo que foi trocado num aniversário, lembra? Uma pessoa levou um bolo pequenininho, bem pequeno, a outra levou um bolo
bonito, de uma doceira famosa, super gostosa, tal, não sei o quê. E aí o garçom, na hora do parabéns, levou o menor para aquela que tinha comprado o bolo mais bonito, e sendo que o bolo mais bonito foi aceito pela pessoa que comprou o bolo menor. Tipo, opa, me trouxeram um bolo maior, fica esse mesmo, que se dane a outra pessoa, vou ficar com esse bolo mesmo. O erro é do garçom, né? Não, eu não tenho culpa. E aí prejudica todo um estabelecimento, prejudica outra pessoa que está com vários convidados e comprou um bolo maior e houve esse mal entendido, entendeu? Por quê? Ganância. Ganância, desrespeito, falta de ética. E isso é uma bagagem que a pessoa carrega, está na consciência de cada um. Então é legal fazer esses insights porque gera uma chegada de consciência, né? Uma tomada de consciência. E tantas pessoas se vendem por conta de ganhar, né? Por conta da ganância, as pessoas se vendem. As pessoas, sabe, cometem as maiores falcatruas. Tem pessoas que, às vezes você fala, puxa, mas isso é tão sério, eu não pratico isso. Ué, de repente você está comprando um celular, tem nota fiscal? De repente você está comprando, sei lá, ou já comprou um CD pirata? Alguma coisa pirata? Você sabe que é clandestino, que não, tá, né, não é uma coisa honesta, não está tendo os tributos e tudo mais. Enfim, né, celular roubado. É um celular sem nota fiscal. E se você compra sem nota fiscal, você sabe que alguém foi prejudicado. Não é verdade? Então, quando você tem essa ganância, ai, fulano de tal tá vendendo tal coisa com preço bom. Né, tá vendendo um tênis com preço bom. Alguma coisa tá errada ali, sabe? Às vezes não tem a nota fiscal, o tênis veio de contrabando, veio um caminhão que tombou na estrada, ou alguém roubou aquela carga. Então, a quantas andam a sua ética, né? Como é que anda a sua ética? Então, olha quantas coisas no dia a dia, e muitas vezes a gente escuta críticas com os políticos, que a gente sabe que ali é um mar, né, de coisas a serem revistas, coisas erradas, com falta de ética, ali é um mar de situações assim, mas quando a gente exige de um governo a honestidade, o próprio povo precisa também ter essa honestidade, o próprio povo precisa ter essa conduta, senão assim, não gera a lei da reciprocidade, não se faz. Então, antes da gente reclamar de alguma coisa, a gente tem que ver o que estamos emitindo. Aquilo que eu sempre falo. O que nós estamos emitindo? É aquela ressonância que vai vir de volta, porque a vida é um eco. Vingança, vingança, por exemplo, algumas pessoas sentem a necessidade de se vingar de algo por se sentir injustiçado, não se conforma de ver o outro ainda não pagando aquilo que fez, e aí querem fazer justiça com as próprias mãos. Muito cuidado, isso gera karma, tá? Toda pessoa tem a sua bagagem de responsabilidade, tanto das coisas corretas que ela pratica, quanto das coisas erradas e interferentes com as outras pessoas que ela também pratica, que geram karma. Outras coisas corriqueiras, né, do dia a dia, depender de outra pessoa, você saber que você está sendo preguiçoso, acomodado, e aí você fica jogando toda a sua responsabilidade para o outro, coisa que eu já falei no vídeo anterior também, né? Então tem N situações, tem pessoas que se colocam como coitadas, injustiçadas, e pegam toda aquela bagagem de tristeza, de falta de motivação, joga a responsabilidade para outra pessoa, que são geralmente pessoas que entram em depressão, dependem financeiramente dos pais, dos avós, sabe lá Deus de quem, e jogam a responsabilidade da própria vida nos outros. Isso gera karma também. Sua preguiça gera karma, sua ganância, o seu egoísmo, sua falta de ética, sua falta de compaixão. Então, uma série de coisas. Eu ficaria horas e horas aqui falando, mas esse vídeo precisa ser bem objetivo para que haja uma reflexão bem profunda de cada um de vocês. Eu acredito que todos tenham histórias para contar. Eu contei aqui algumas, mas eu teria milhares de histórias, né? E espero que vocês tenham gostado, acho que gostaram. Se acharem o vídeo legal, deixem um like. Posteriormente estarei gravando mais vídeos aqui para vocês, inclusive com as sugestões que vocês sempre dão aqui nos comentários ou pelo WhatsApp. Quem quiser anotar meu WhatsApp, sugerir temas também, está sempre no descritivo do canal, tá bom? Um abraço carinhoso a todos vocês e uma excelente semana. Tchau, tchau. Beijos, tchau.